Livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. E as escrituras dizem assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E a igreja diz: amém. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai, querendo ouvir a tua doce voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa, Deus, encontrar em nós corações prontos para receber, Deus amado, a porção dos céus, porção do Espírito para cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus, amém. E a igreja diz: amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu já estou começando a pregação com a voz meio baleada, né? Mas por quê, pastor? Porque ontem a gente falou o dia inteiro, né? Ontem a gente foi para a feira e falou, e vai com dei umas 10 voltas naquele galpão lá, e revendo pessoas, orando por outros, e quão bom é a gente ser o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos impele a fazer isso. Mas, para a mensagem de hoje, eu estava orando a Deus e buscando ao Senhor: Deus, o que nós vamos repartir com a igreja nesta manhã? E Deus me trouxe algo muito forte, que o título da mensagem é Eu Preciso do Consolador. E a gente acabou de celebrar o quê? A Páscoa, sim ou não? A Páscoa é o quê? Me ajuda, irmão, vamos lá. É a morte e a ressurreição de... Obrigado, aleluia, me ajudou aqui. A ressurreição de Cristo. E daí no dia seguinte, da Páscoa, a gente está caminhando, e os discípulos foram enviados, e a gente viu que Jesus, depois que ele apresentou-se às pessoas, que depois de ressurreto, a causa que deu na mensagem da semana passada. Mas daí, irmãos, tem algo na história que é crucial para mim e para você. Nós temos muita clareza, que ainda tem a ver com a Páscoa. Por quê? Porque Atos 2, ele fala o seguinte: chegando o dia de Pentecoste. O que é o dia de Pentecoste, pastor? Quando os judeus celebravam, né, o seu Passá, que na verdade eles estavam celebrando a libertação do Egito, né? Todos lembram dessa história. Os povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, né, através de Moisés, que foi lá e teve quantas pragas no Egito? Vamos lá, me ajuda. 10 pragas. A 10ª praga era qual? A morte dos primogênitos. Mas Deus, pela orientação divina, falou: passe sangue nos umbrais das portas, e quem tiver com o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não pegaria os primogênitos. Aí foi o convencimento do faraó. Depois dessa cena, o povo é liberto. Então a Páscoa para o judeu é o Passá. Eles não celebram a nossa Páscoa, eles celebram a libertação do Egito. E daí eles saem naquela dinâmica de libertação, passam o Mar Vermelho, e 50 dias depois, irmãos, Moisés, no Monte Sinai, ele recebe o quê? As leis. A orientação ao povo de como aquele povo iria andar, viver, agir, sobreviver no deserto. Para nós cristãos, passando num paralelo, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, lá na Páscoa, ele entra nesta celebração do Passover, da Páscoa judaica. Jesus agora entra em Jerusalém, ele vai, ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, e ele ressuscita ao 3º dia. Quanto pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. E agora nesta cena, Jesus, ele fica ali com os seus discípulos, ele é levado aos céus, e o texto de Atos fala que no Pentecoste, que na verdade, para os judeus, era a festa das semanas,
que era gratidão a Deus pela orientação e pela colheita daquele povo. Esses discípulos estavam ali reunidos. E guess what? 50 dias depois, vem Deus e dá as tábuas da lei para Moisés. 50 dias depois que Cristo assento, subiu aos céus, foi crucificado, ressurreto. Depois da ressurreição, 50 dias depois, vem algo que transformaria e que já havia havido a promessa para a igreja, que é chamado o Espírito Santo. Repita comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui em Atos 2, fala que esse Espírito Santo, ele vem sobre os discípulos, e ele é derramado sobre a terra, cumprindo a profecia do que Jesus já havia falado lá atrás. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, na nova aliança, é o que nos impele, é que nos dá instrução, é que nos dá discernimento. O Espírito Santo, ele é peça fundamental, é a representação do próprio Deus na terra hoje. O Espírito Santo que habita em nós, a palavra diz, somos templo do Espírito Santo de Deus. Olhe olho no olho nesse irmão que você tem liberdade e fala, como é que está aí templo? Está tudo bem? Hã? Aí templo, está certo aí? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, derramado em Atos 2, foi derramado, e agora todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é nova criatura, e agora o Espírito Santo de Deus habita nele. Quantos são templo aqui? Levanta a mão. Oh Jesus, então estou falando com você, a palavra é para você. Por quê? Porque nem sempre, infelizmente, a gente tem a consciência dessa realidade espiritual. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus. Pastor, para que é o Espírito? A palavra nos dá várias orientações, e a primeira delas, o Espírito Santo nos convence. Quem é teimoso, levanta a mão. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te convenceu, aleluia! Amém? Porque, irmão, a gente é teimoso, a gente é cabeça dura, a gente não quer entender. Quantos e quantos testemunhos eu ouço? Pastor falava mal de crente, odiava igreja, achava horrível esse negócio. Brigava com a família inteira, porque o primeiro se converteu, eu não vou dar dinheiro para pastor, nada, né? Daí o Espírito Santo entra, de maneira miraculosa, e traz o convencimento, e é essa pessoa que mais falava mal, agora é o mais fiel no dízimo, é o que mais se dedica, é o que mais fala de Jesus para os outros. Por quê? Porque de tão cabeça dura que era, só o poder de Deus para trazer o quê? Convencimento. João 16, 7, 8 diz assim, Jesus falando, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando que ele ia embora. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo, e aqui presta atenção, de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar juntos essas 3 coisas? 1, 2, 3 e... do pecado, da justiça e do juízo. Por que é tão importante, irmãos? Por quê? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, simplesmente por ouvir, se não houvesse o Espírito Santo de Deus, não haveria entendimento. Porque é o Espírito Santo que nos convence, primeira coisa, do pecado. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós nascemos numa terra já caída, já apartados de Deus Pai. Na queda, quando a humanidade é mandada fora do paraíso, a seguindo toda a descendente já nasce no pecado. Já nasce no pecado que opera em nós, a nossa natureza carnal. Por isso que, irmãos, quando a gente entende o Evangelho, a consciência de que, irmão, eu sou muito ruim. Vamos falar a verdade. A gente cantou hoje, nem lembro da canção. Mas Jesus, o Senhor me amou. Jesus, o Senhor me amou primeiro. Imagine se na atualidade, mesmo com o Espírito Santo de Deus, Deus considerasse todos os maus pensamentos que você tivesse e fosse julgar por eles. Como é que ia ser o negócio?
Jesus, tá difícil. Ah, pastor, não, eu sou bom. Eu nunca penso nada mal. Então, você é mentiroso também, é assim? Se auto-engana. Não. Por quê, irmãos? Porque é uma luta constante. E quando a gente não tem entendimento do Evangelho, nós vivemos numa condição de pecado, apartados de Deus Pai, andando na desobediência adâmica, ainda descendentes. Eu tenho um pastor americano que ele fala o seguinte: quando a gente não conhece a Cristo, a pessoa chega, tá, mas eu sou bom, o que eu preciso fazer para não ir para o inferno? Ele falou assim: irmão, você já está nele, se você não tem Cristo. Você já está apartado de Deus, você já não consegue ouvir espiritualmente, você está na escuridão. Mas é o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo que começa a fazer assim no coração. É o toque do Espírito que, irmãos, eu posso ser o melhor pregador da história. Eu não sou capaz de falar naquilo que está dentro do teu coração. Só o Espírito Santo de Deus. Por isso, a primeira coisa que ele nos convence é do pecado. Eu sou pecador. Eu preciso do quê? De um Salvador. E ele fala do pecado, da justiça. Por quê? Quando nós entendemos a justiça de Deus, que fez na cruz do Calvário, é essa justiça que ele está falando. Nós temos a compreensão de que Deus, o justo juiz, não podia deixar uma humanidade pecadora tomar um benefício sem ser justo. Quantos querem que Deus é justo aqui? Diga amém. Mas ele é amor também, não é? Mas daí, quando o filho erra, o que você faz? Ah, tadinho, pecado. Vai, filho, não mente mais. Daí o filho vai lá e mente de volta. O que você faz? Oh, tadinho. Deixa eu viver no pecadinho da mentira que está tudo bem. É assim que o papai faz? É? Não, por quê? Porque o pai ama o filho, sim ou não? E ele sabe que a mentira vai levar aquela criança a ter uma vida totalmente desregrada diante da sociedade. Sem falar que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se nós que somos maus corrigimos os nossos filhos, o que você acha do Deus Santo, Criador dos céus e da terra? Por isso a justiça de Deus, ela opera em nós, quando nós entendemos que todo o castigo da humanidade, do pecado da humanidade, ele é jogado em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado da humanidade foi imputado no sacrifício da cruz. Ele foi cada castigada, cada chinelada não, né? Chibatada, obrigado, irmão. Imagina o soldado romano com chinelo em Jesus, né? Não tem nada certo. Havaianas ainda. Não, cada castigo em Cristo era para mim e para você. E nós precisamos entender, irmãos, que o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito, ele levou sobre si toda a dor, todo o pecado, a justiça, né? A justiça que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, Deus, o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. Por isso que você está sentado aqui, por isso que eu estou. Porque eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu sou pecador, que a justiça de Deus foi feita em Cristo, e eu recebo essa justiça na minha vida. E a terceira coisa, pecado, justiça e juízo. Fale juízo. 3 coisas, não vai esquecer hoje. O Espírito Santo nos convence do... Tem gente me olhando assim, o que ele está falando mesmo? Vamos lá, pecado, justiça e juízo, vamos lá? O Espírito Santo nos convence do pecado e juízo. Eu já falei sobre o pecado, sobre a justiça, e esse juízo, pastor, o que é? Irmãos, chegará o grande dia, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. O juízo não veio ainda, virá. É o Armagedon. Ou você acha que o mundo está melhorando a cada dia? Não, irmãos. O maligno está tomando, as coisas estão acontecendo, as guerras estão a cada dia mais frequentes, a pressão mundial está cada vez mais caminhando para um fim. E eu e você temos que ser conscientes que haverá sim um juízo.
porque há um justo juiz, aleluia. Então, 3 coisas que o Espírito Santo nos convence: o pecado, que revela a nossa condição; a justiça, que revela a obra de Cristo; e o juízo, que revela o destino eterno. Se você vai para o céu, crê em Cristo Jesus, confessa a Ele como Senhor e Salvador da tua vida, anda no Espírito, mais uma vez, você vai olhar para a pessoa do seu lado e falar assim: irmão, nos vemos na eternidade daqui a pouco. Fala para ele. Falei: pastor, eu não quero morrer, pastor. O que é isso? Sai de mim. Não, irmão, deixa eu dar uma boa notícia: você vai morrer. Eu só não sei quando. Nem eu sei quando. Estatística: 100 pessoas que viveram nesta terra morreram. Ó, que coisa fantástico, tirando 2 que foram arrebatados. Mas aí a questão da gente, né? Mas tirando a fé de lado, todas as pessoas que nasceram nessa terra e viveram nessa terra, talvez você dê um é o Espírito Santo falando com você nesta manhã. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele acha na gente, e ele que traz quebrantamento, arrependimento e transformação real nas nossas vidas. Quantos creem, digam amém? Deus não negocia com o pecado, ele convence o pecador. Amém? Irmãos, essa é a grande primeira notícia: o Espírito Santo nos convence. E é por isso que nós fechamos as mãos, por isso que nós levantamos as mãos, é por isso que nós fechamos os olhos, adoramos a Deus, é por isso que nós suportamos a obra de Deus, é por isso que nós tiramos dinheiro do bolso e doamos na casa de Deus, porque o Espírito Santo é que está em nós, nos convence. Segunda coisa, o Espírito Santo nos ensina e nos lembra. Olha a coisa boa, né? Olha lá, João 14, 25, 26, diz assim: tudo isso, Jesus falando, tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e farás com que vocês lembrem de tudo o que eu disse. Eu amei isso aqui, irmãos, estudando essa palavra. Porque assim, eu sou uma pessoa que não gosta de anotar muita coisa. Quando eu ouço uma palavra, minha esposa sabe, eu fico só absorvendo. Tem gente que gosta de anotar. Quem gosta de anotar aqui? Levanta a mão. Ah, se eu não anotar, eu não lembro nem o que eu comi da manhã. Eu gosto de anotar tudo. Agora, nessa época, irmão, você acha que tinha o quê? Notebook para os discípulos? Record. Jesus, pera essa parábola, Jesus. Deixa eu botar o REC aqui. Fala aí, Jesus. Irmãos, muitos anos depois que os evangelhos foram escritos, muitos anos depois que as epístolas foram escritas, como eles lembravam das coisas que estão nas escrituras? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia mesma fala que se fosse escrever todas as coisas que eles viram e ouviram, não teria livros que coubessem as experiências que eles tiveram. Mas aquilo que está nas Escrituras é precioso, porque é isso que o Espírito Santo lembrou aos discípulos, que eles registraram nas Escrituras, para que eu e você, hoje, em 2026, pudéssemos ter acesso. Olha que forte isso. E nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo nos ensine e nos lembre todo dia. Qual a aplicação prática para hoje, pastor? Hoje nós temos as Escrituras, hoje nós conseguimos ver tudo aquilo que foi feito, e 1 Coríntios diz assim: ao homem natural não aceita as coisas do Espírito. E deixa eu falar para você, se você está discordando de mim de alguma coisa que eu estou falando aqui, no genérico, talvez você ainda não seja um homem espiritual, você seja apenas um homem carnal, uma mulher carnal. Não, mas tem isso, eu já vi aquele argumento daquele cara não sei do quê. Irmãos, as coisas do Espírito é para quem é espiritual, mas para quem não é espiritual, o Espírito Santo vai na tua porta do coração e... porque os espirituais entendem as coisas do Espírito. Por isso, irmãos, eu preciso orar a Deus, uma vez que eu tive a clareza, uma vez que eu sou templo do Espírito Santo, Senhor, me ensina a tua palavra, revela-se a mim. Jesus, que na leitura das Escrituras eu possa, Deus, aprender, beber do Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajuda
Peça discernimento do Espírito Santo, irmão. Muitas vezes, irmãos, a gente não gosta nem de ler manual de montagem de móvel do Home Depot. Vai tentando montar as peças. Quem é desse time aí? Ei, Jesus. A Vitão está com... Eu não. Porque tem irmão, gente, não tem paciência. Não é assim? Pega as peças, distribui toda ali. Ah, aqui é uma porta. Eu vou botar a porta nisso aqui. Aqui é o tampão. Vai. Dá um parafuso aí. Irmão, no guia, tem quantos parafusos tem no pacote? Qual peça vai em cada parafuso? E qual peça montar primeiro? Quantos aqui já tiveram essa triste experiência que eu já tive, de montar e chegar e não conseguir terminar o móvel, porque você não leu o manual? Se entregue comigo aqui. Só os homens, não sei porquê, né, irmãos? Jesus, que frustração que dá. Por quê? O que você faz? Depois você vai lá no livrinho, nossa, perdi essa parte. Irmão, na vida espiritual é a mesma coisa. As escrituras sagradas é um manual da vida do cristão. As palavras de Jesus é que nos dão o passo a passo para a gente ter uma vida abençoada, uma vida de provisão, uma vida de cumprir o nosso propósito. Por isso que nós precisamos, Senhor, me ensina. Irmãos, o Espírito Santo é o teu GPS espiritual, aleluia. Quantos andam aqui sem GPS? Aqui, toda a Central Flórida. Tem alguém que faz isso ainda? Consegue? Sem GPS nenhum. É? Se eu te dar aqui, vá para 34 Northwest, em Bradenton, você chega lá? Ah, mas esse endereço eu não estava esperando. Sabe qual é o problema, irmão? A gente conhece a John Young e a UBT, e a gente acha que já manda tudo. Ah, joga o GPS fora, porque eu sei chegar no Walmart. Daí vem os imprevistos da vida. Daí vem o 47 Northwest Bradenton. Não, mas aí eu já não sei como é que eu faço. Deixa eu procurar um mapa. Na vida é a mesma coisa, irmãos. Os imprevistos batem a porta. As situações vêm. E se a gente não está com o nosso GPS sintonizado, que é o Espírito Santo de Deus no nosso coração, a gente fica perdido completamente. Porque eu vou te falar, a gente às vezes é tão burro, que até com o GPS a gente se perde. Você é um desses ou não? Sai a segunda, sai a segunda. Sai a segunda, sai a segunda. A segunda foi. Recalculando. Saia na 14ª saída agora, faça o U-turn. Ande mais 20 milhas. Não é assim? A gente é assim na vida espiritual, irmão. A gente não lê a palavra, a gente não busca orientação, e quando busca, muitas vezes não presta atenção, e daí passa a saída. E daí, o Espírito Santo tem que recalcular a nossa volta. E a gente fica bravo ainda com Deus, porque a coisa não está saindo do jeito que eu queria estar. Mas será que eu estou sendo aquele filho de Deus que tem intimidade com o Espírito? Será que eu estou ouvindo a direção do Senhor a cada passo da minha vida? Ou se eu conhecia aqui as main streets, as ruas principais, eu já acho que eu estou dominando, e eu já nem preciso mais vir para a igreja, não precisa mais servir daquele jeito, já consegui minha bênção, então, agora eu vou aliviar, porque afinal de contas, eu já aprendi esse caminho, irmão. Deixa eu falar para você, nós precisamos todos os dias, mais e mais do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos todos os dias ler as Escrituras, orar a Deus, falei, Senhor, me dá discernimento. E a coisa mais difícil na vida cristã, pela minha experiência, é ter o discernimento do Espírito em situações onde a gente não sabe aonde vai, onde a gente não sabe se é para a direita ou para a esquerda. Porque, irmãos, se a gente for à frente do Espírito, à frente da direção de Deus, a gente corre o risco de errar o caminho. E se a gente errar o caminho, guess what? Deus continua nos amando, Deus continua com a sua graça, a palavra continua a mesma, o Espírito Santo continua dentro de você, mas ele tem que recalcular a rota. E recálculo de rota, irmão, é perca de tempo. Concorda comigo, sim ou não? Ainda mais se for na I-4, né? Perdeu a saída da I-4, Jesus amado.
E às vezes eu sei o caminho, mas o GPS do Espírito fala assim, olha, está tudo trancado ali, não vai por ali que vai levar o dobro do tempo. É assim ou não é? Irmãos, eu estou há 30 anos nesse país. Quando eu vou em qualquer lugar hoje, o que eu faço? GPS. Por quê? Não é só a questão do caminho, irmão. É a questão se o caminho está aberto ou não. Se tem trânsito ou não. Se deu acidente ou não. Quando eu olho o GPS, eu tenho as opções que o GPS me dá, e eu tenho a escolha, sim, de entrar pelo caminho mais longo, ou pegar um caminho mais curto. O Espírito Santo nos alerta da mesma maneira, nos ensina da mesma maneira. Ele nos dá a orientação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser embutida com o Espírito Santo de Deus. Entenda, a Bíblia diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a Bíblia, o livro, a Bíblia, sem o Espírito Santo, irmãos, vira só informação, sabia disso? E uma boa informação. É uma boa fonte histórica para o povo judeu, é uma grande material histórico de informação cultural, social e econômico, mas sem o Espírito é apenas informação. Agora a Bíblia, com o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele fala ao meu coração, ele fala ao teu coração, ele traz vida e vida em abundância, aleluia. Com o Espírito de Deus, a Bíblia vira revelação, aleluia. E eu e você, todos os dias precisamos de revelação. Você pode dar um amém? Todos os dias precisamos de revelação. Todos os dias nós precisamos escolher caminhar, andar com o Senhor. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês. O Espírito Santo nos capacita com poder. Vamos lá, vamos falar juntos isso? Mais uma vez, o Espírito Santo. Não, junto, irmão, vamos lá. 1, 2, 3 e... O Espírito Santo. Para quê, pastor? Quem quer poder aqui? Levanta a mão. Não sei. Espera aí, gente. Estou fazendo um statement, não é uma pergunta. Eu estou falando o que a Bíblia diz, a gente vai ler daqui a pouco, que o Espírito Santo nos capacita com poder. Quem quer poder do Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Deixa eu dar uma boa notícia. Você já tem. Sabe qual a nossa grande crise existencial da humanidade e do cristianismo? É que o poder que o Espírito Santo nos dá, a gente acha que é para o nosso bem próprio, para as nossas próprias realizações, para o nosso próprio sucesso. Mas as Escrituras nos dizem diferente. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E para quê, pastor? E serão minhas, fale testemunha, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, amém, amém. É muito engraçado. Essa semana, retrasada, estava com o Felipe lá em casa, recebo um papel da corte. Nome do meu filho mais novo, Felipe. Eu falei, Jesus, o que eu fiz no nome dele que, né, não faço nada, mas vai que, né? Abrimos ordem de corte judicial. Para quê, pastor? Para ser testemunha num caso. Não, júri, desculpa. Ser júri num caso. Uau! Eu falei, pai, já foi chamado? Eu falei, não, filho, na minha época não tinha essas coisas, não. Se vira, se é americano, vai lá dar conta do teu júri, né? E é engraçado porque o júri, ele vai no tribunal, como uma pessoa que não conhece nada do caso, vai sentar lá, vai ouvir o quê? As acusações sobre um réu, sim ou não? E daí vai vir quem? Para defender as causas. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Temos aqui uns 4, 5. Daí vai um advogado, que nem cena de filme, Justin Law, lá tal. Por quê? O réu, ele é inocente por causa disso, daquilo, que outro. E vai o outro, não, ele é culpado por causa daquilo, daquele outro. E daí eles chamam quem? Testemunhas. Testemunhas que vão suportar o caso da justiça.
E daí vai o cara como testemunha. Quem é você? Sou Maria. E Maria, você conhece o réu? Sim. Você viu ele batendo no marido? Sim, eu vi. Não, mulher, a testemunha era uma mulher, eu estou falando. Viu ela batendo nele? Gente, é difícil porque os professores de português aqui estão na minha cola aqui, vamos lá. Repetindo a cena. Chama a testemunha, uma mulher, fale mulher. Sentou no banco das testemunhas. E aí vem o advogado e pergunta: você é mulher? Viu o réu batendo no fulano? Não, eu não vi não. Eu vi mais ou menos. Daí vem outra testemunha, o João Martins. João, você viu o assassinato? Ah, eu vi. Eu vi ele matando o fulano. E daí está o réu lá olhando isso. O júri, desculpa. O júri, quando vê um testemunho apontando aquilo, o que você acha que o júri vai dizer? Ah, o cara viu. Então, se ele viu, se uma testemunha viu, o réu é culpado. Tem dúvida? Sim ou não? Baseado no testemunho dele? Não. O Espírito Santo desce sobre a igreja para te dar poder para ser uma testemunha de Cristo nesta terra. Mas quem é o júri, pastor? O mundo. Porque o mundo está vendo o testemunho que você e eu estamos dando. E baseado no teu testemunho, o mundo vai ter certeza que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade, ou o mundo vai ter dúvida. Baseado no teu testemunho de vida, de fala, de comportamento, de ação. Irmãos, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja para que nós testemunhasses que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele transformou a minha vida e eu sou prova viva disso. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Irmãos, quando eu creio, o Espírito de Deus se move na minha vida. E daí quando Ele move na minha vida, eu começo a testemunhar daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. E as pessoas enxergam Jesus em mim. As pessoas enxergam Jesus em você? As pessoas, uau, aquilo ali é um cristão. Aquela, não, olha, cara, aquilo ali é filho de Deus. Sereis minhas testemunhas. E o poder do Altíssimo entrará na igreja e te dará força, poder, autoridade para ir na contramão da humanidade, para declarar a palavra de Deus e trazer mais e mais pessoas do império das trevas para o reino da luz. Eu não sei você, mas quando eu olho essas coisas, eu olho para a minha própria condição e eu falo: Senhor, eu preciso mais do Teu poder. Porque na minha autoanálise eu não estou nem fazendo nem 10% do que eu deveria estar fazendo. Jesus, eu preciso do Teu poder para ser mais testemunha, para ter mais fé, para ser mais instrumento nas Tuas mãos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o nosso combustível para a gente caminhar para frente. Porque, irmãos, uma Ferrari sem gasolina não chega a lugar nenhum. Você sem o Espírito Santo de Deus não é testemunha nem aqui nem na Congigina. Você pode ser um religioso, você pode dizer que é crente,
Pode até botar o sticker da GFC lá atrás do seu carro, diga amém. Tem sticker para os homens aqui, mulheres que tem carro. Quantos querem um sticker da GFC? Levanta a mão. Ah, Jesus. Não saia sem o sticker, tá? Depois do culto, eu falei, pastor, eu quero meu sticker. Vagas limitadas, não temos muito, mas os primeiros que chegarem vão levar, vão sair hoje. O sticker vai fazer diferença? Eu não sei, irmão. Mas o que é esse troço aí de GFC atrás do seu carro? Lá é a igreja que eu congrego. Você já ouviu falar de Jesus? Ali é o lugar que eu vou todo domingo. Ali o Jesus fala comigo no meu coração. Cara, faz tão bem para mim. Você não quer ir comigo? Porque eu tenho ouvido Cristo. Eu tenho ouvido a palavra da verdade. Eu tenho vivido comunidade, família de Deus. Pô, mas o que acontece lá, o Gelson? Tem umas mandigas santas lá, uns mover. Não tem. Mas tem a palavra que liberta, tem a palavra que convence, através do Espírito Santo de Deus. Tem a oportunidade da gente servir um ao outro, tem a oportunidade da gente ser igreja, sem fantasiar, mas ao mesmo tempo com o poder de Deus que opera em nós. Tem a oportunidade de eu ir lá e levar uma comida para alguém. Tem a oportunidade de eu ser eu em Cristo no meio do povo. Tem a oportunidade de eu ir lá para o Brasil. Gente, eu nunca fiz isso. Dei um presente lá para a mulher. Eu perguntei para ela, out of the blue, posso orar por você? Você não vai acreditar o que a mulher falou. Pode. Quantas pessoas você acha que estavam na Expo Brasil orando pelos outros? Eu nem sei quantos business estavam lá. Nós éramos a única igreja que estava lá orando pelos outros, irmão. E não para dizer que a gente é bom, mas é porque a obra está aí, o campo está aí, mas os obreiros são poucos. Sabe por quê? Porque tem que decidir servir ao Senhor, porque eu tenho que escolher o Senhor todo dia, porque eu tenho que me colocar na presença de Deus todo dia. Eu fiz o apelo hoje, e a minha esposa sabe disso, alguns irmãos mais íntimos sabem. Eu nem durmo às vezes com as contas da igreja, me tira o humor. Eu disfarço bem, irmãos, mas olha, minha esposa, que eu não consigo disfarçar 24 por dia, ela sabe o estresse que me dá. Mas guess what? Deus dá e Deus tira. Se a igreja não for diligente, fiel, sabe o que vai acontecer? Deus tira. E guess what? Se Deus tirar, louvado seja o Senhor. Jesus continua o santo dos santos, o Senhor continua Deus. E se precisar pregar embaixo da árvore, eu vou pregar embaixo da árvore. Se você quiser ir lá sentar no chão para me ouvir, beleza. Se não quiser, está cheio de outras igrejas por aí também que pregam o evangelho, está tudo bem. Sabe por quê, irmão? Porque não é a respeito de mim ou da GFC, é a respeito do reino dos céus, do Espírito Santo derramado sobre a terra, da obra do Criador dos céus e da terra que se revela em nós. E a gente pode ver como a gente, usando ainda o dia de ontem, famílias e famílias que passaram por aquele boots. Pastor, pastora, pastor, pastora. Uns que chegavam não levavam nem o nome. A gente só olhava assim, irmão. Não, porque vocês ajudaram a gente 10 anos atrás. A gente passou um período na igreja. Falei, irmão, depois de 15 anos você não consegue lembrar mais do povo. E eu estou falando isso para você ter noção da dimensão da eternidade, porque nós somos chamados a ser semeadores do reino de Deus. Nós precisamos entender que é o Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo é que nos leva, o Espírito Santo é que provê, e nossa responsabilidade é, Senhor, a meu tanque está aqui, enche-me do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser uma máquina parada. Irmão, você tem talento, você tem, nossa, tu pode tudo, meu irmão. Você pode ir até o infinito com o Espírito Santo de Deus.
Quero te convidar a ficar de pé. O Espírito Santo de Deus hoje, neste ajuntamento, Ele te chama, Ele te convence, Ele te impulsiona a você sair do teu lugar e dizer: Senhor, vem me incendiar, como a gente cantou. Vem, Senhor amado, tomar minha vida. Pai, que o teu Espírito, Ele transborde em mim. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, Ele possa encontrar na minha vida ouvidos, coração aberto, para agir, para fazer, para ir além daquilo que eu sequer imagino. Deus, eu não sei nem o que eu tenho que fazer, mas Espírito Santo de Deus me dirige, me orienta, me dá, Senhor, a luz. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está no comando, a gente evita um monte de problema na vida. A gente evita um monte de rota desnecessária. A gente evita muito trânsito congestionado na nossa vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, eu quero orar, Pai amado, pela vida de cada um aqui. Pai, eu quero orar, Senhor amado, pela vida da tua igreja nesta manhã. Deus, 50 dias depois que o Senhor subiu, os discípulos estavam reunidos naquela sala. E Deus, o texto diz que como um vento impetuoso, Deus, Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens. E o texto segue dizendo que eles falaram em línguas de outros povos. Deus selando o que Jesus tinha falado: e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Pai, eu peço a Ti que cada um hoje aqui, Pai, possa ter olhado para dentro do seu próprio coração. E Deus, que eles possam entender que o Senhor é Deus. Pai, que aqueles que hoje precisam convidar o Senhor para ser Senhor e Salvador da vida deles, para pedir que esse Espírito Santo habite neles. Jesus, eu oro agora, Pai amado, que o Senhor esteja tocando, dando convencimento que só o Espírito Santo dá, sobre Deus, nós éramos pecadores, mas o Senhor pagou o preço do nosso pecado. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus. E Deus, toda honra e toda glória é do Senhor. Eu oro agora, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que a Tua presença, Pai, possa inundar a vida deles. E Deus, à medida que nós vamos louvar o Teu nome, Jesus, que a nossa voz suba, Pai, como um incenso suave, louvor e adoração, que nós possamos sair desse lugar impactados pela Tua palavra, convencidos pelo Espírito, impelidos pelo Teu Espírito, em agir, em fazer, em executar, Deus, em sermos o centro da Tua vontade, Pai, em sermos usados pelo Senhor, a tempo e a fora de tempo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus.